A parada é a seguinte, tentando entender a crise no São Paulo. Afinal de contas, o São Paulo vai falir, o que tá rolando lá? Vamos entender aqui. Ao final do ano de 2005, o São Paulo terminava o ano como tricampeão da Libertadores e Mundial, com um futuro muito esperançoso. Logo no começo de 2006, chega Muricy Ramalho e ele emenda 3 títulos brasileiros seguidos. Aí você Simplesmente isso, só 3 brasileiros. Quem não consegue uma dessa é normal. Você junta isso com um estádio particular único como é Morumbi, um recém-construído CT em Cotia, que era sem dúvidas o melhor do Brasil, formando vários jogadores, e um departamento médico que era referência, tendo até atletas da Europa vindo se tratar no São Paulo. Pro Brasil inteiro, aquele time seguiria conquistando e sendo um dos mais fortes do país. Avançam-se 20 anos. Olhando aquela época, talvez era pra gente imaginar que hoje o São Paulo estaria financeiramente igual o Flamengo tá. Mas não é isso que tá acontecendo. Em 2025, o time tem uma dívida de quase R$1 bilhão, jogadores de base sendo vendidos por vezes até por um valor menor para tentar equilibrar as dívidas do clube, e se em 2006 o time conquistaria o Brasileirão com o Muricy, em 2026 começou tomando um 3-0 pro Mirassol. Ligar contra o rebaixamento vai ser uma realidade. Ainda ali a isso, há um setor político em caos, um departamento médico que já não funciona e até uma investigação policial. Mas o que aconteceu? É uma trajetória um tanto quanto curiosa, então nesse vídeo vamos tentar entender essa crise do São Paulo. Só pra deixar claro aqui, vou trazer o que aconteceu nesses últimos dias, até porque não dá pra falar de 20 anos, é muita coisa. E eu quis fazer esse vídeo pra eu mesmo pesquisar e entender um pouco mais sobre essa crise. Tu percebe que tá velho quando se lembra que o São Paulo, há 20 anos atrás, era o único tricampeão da Libertadores no Brasil. E hoje em dia já tem gente que é tetra. É, foda. São Paulo. Até porque que começo também, hein? Pegou o Mirassol com um time bem diferente do ano passado e foi massacrado. Com 20 minutos já tava 2-0 pro Miras e o São Paulo não tinha reação, com direito a Luciano dizendo na entrevista que esse ano seria um ano bem difícil. E pra completar, ainda saiu uma matéria no Fantástico expondo um grande esquema de que aconteceu dentro do clube. Mas calma aí, a gente já vai chegar lá. Vamos primeiro falar do dentro de campo, do futebol, de jogadores, treinadores, acho isso um pouco mais interessante. Voltando pro início de 2025, apesar das dívidas, as esperanças em cima do São Paulo eram boas. Tinha um excelente quarteto ofensivo para começar a temporada com a chegada do Oscar. Venceu o clássico e apesar de cair nas semis pro Palmeiras, até dava pra ter uma expectativa boa. Passa também na fase de grupos da Libertadores, mas já em fevereiro sofria com atraso de salários. E com a parada do Mundial de Clubes em junho, caiu o Zubeldia, mas eu tenho que parar aqui pra falar das lesões, porque é uma parada que é inacreditável. Parece que o São Paulo tá com uma aura pra machucar jogador. O Oscar que chegou já vai se aposentar, perdeu o Caleri o ano inteiro e o Lucas ficou indo e voltando, então a situação é bem complicada. Continuando, eu falo mais um pouco disso mais pra frente, vamos falar da queda nas Copas. Antes disso, na verdade, com a chegada do Crespo, o time até dá uma melhorada, passa nas oitavas da Libertadores contra o Atlético Nacional em um confronto que só Deus sabe como. Mas na Copa do Brasil, um vexame caindo pra um time de Série B com um fator emblemático que foi o goleiro reserva mais caro do país, perdendo o último pênalti. E na Libertadores, queda pra LDU, que nem é um resultado esportivo tão ruim assim, tá? Caiu nas quartas de final. Mas se parar pra pensar que perdeu no Morumbi, dá pra entender que a magia que o São Paulo tinha em Libertadores tá se perdendo. Caiu. Um período até bom com o Crespo se salvando de forma até tranquila do rebaixamento. Mas o jogo que escancarou que a situação do São Paulo como um todo não era tão simples. Caraca, eu nem lembrava desse 6-0. Meu Deus. Foi um 6-0 contra o Fluminense. Primeiro na parte das lesões, porque o Crespo só tinha 21 jogadores disponíveis, sendo vários da base, então não tinha muito o que fazer. Pessoal, mas antes, calma aí, porque é o seguinte. O ano é novo, mas talvez a capinha do seu celular já tá mais velha do que tu. Já tá aquele amarelado, tá ligado? Do que o dia foi transparente. E exatamente pra isso temos a GoCase com capinhas do seu time. No caso aqui é o do Vasco, mas tem do seu time também. Entra lá no site, pesquisa o nome do seu time, dá uma olhada se você não gosta de alguma capinha. Sempre tem promoção rolando, então você vai pegar um bagulho bom e com um desconto, tá ligado? Por exemplo, com o cupom JOSão, você já tem desconto, então entra lá e usa. Se por acaso você não tá precisando de capinha, pra galera que ainda estuda, tem também mochila do seu time, tem as garrafinhas que eu sempre apareço aqui usando e tal, pra galera que vai pra academia ou que simplesmente precisa ter uma garrafinha. Enfim, entre no site da GoCase e pesquise o seu time lá. Provavelmente você vai achar muita coisa da hora, vê lá e usa o cupom JOSão quando você for fazer as suas compras. Demorou? Agora sim, vamos voltar pro nosso vídeo aqui. Em segundo lugar, depois desse chocolate, teve a entrevista do Luiz Gustavo, que de certa forma tentou expor o bastidor do clube. Aí jogou com isso, merda ó, no ventilador. 2026 começa daquele jeito, cheio de dívidas, sem dinheiro pra contratar, e a gente já vai chegar nas piores notícias. Porque como que o soberano se tornou o endividado? É um case de desgraça que precisa ser estudado. Vamos por partes. Primeiro, voltando pro início do século, o tricolor sabia como agir no mercado. Fazer contratações que rendiam lá na frente ou que rendiam muito no próprio clube. Podemos dar o exemplo do Cicinho, que veio de graça e saiu pro Real Madrid depois, ou de caras como Mineiro e Josué, que foram achados e se tornaram uma dupla histórica dentro do São Paulo. Ou seja, o clube tinha um planejamento, um scout bem organizado. É óbvio que o futebol hoje
hoje é muito mais caro do que era antigamente, mas se a gente for lá pra treinadores também, é uma diferença considerável. Existia um planejamento. Em 2005, saiu o Leão porque recebeu oferta do exterior e veio o Alto Ori, que fez o que fez e venceu títulos naquele ano. De novo, perdeu seu treinador pro futebol japonês, mas veio o Muricy Ramalho com um projeto de futebol que deu certo, ganhando 3 brasileiros seguidos. E como resumo, o São Paulo seguia uma linha na hora de contratar seus técnicos, o que já muda pouco tempo depois, porque de 2010 até 2013 foram 8 técnicos diferentes. Só imagina a quantidade de multas que eles tiveram que pagar nesse tempo. E o que explica também essa mudança tão grande em 20 anos é que o São Paulo meio que parou no tempo. Enquanto o tricolor tinha as melhores instalações do país, ele reinou de forma merecida. Mas quando esse período passou, o que restou foi uma estrutura já não mais tão moderna e uma desorganização política, o que fica mais transparente se olharmos para outros clubes do Brasil. Palmeiras e Flamengo se estruturaram, viveram momentos de gestão que não endividaram o clube e de 2019 até 2022 se tornaram tricampeões da Libertadores da América. Coisa que o São Paulo já era 20 anos antes e um desses dois iria conquistar o Tetra antes do tricolor. Nesse caso foi o Flamengo. E hoje é bem mais provável que o Palmeiras chegue ao Tetra, o Flamengo chegue ao Penta, ao Hexa, do que o São Paulo chegar perto de ganhar uma Libertadores. Se antes o mercado era inteligente, nas gestões mais recentes o time acumulou dívidas com jogadores em contratos questionáveis, tendo como Daniel Alves também. Maior exemplo, a vinda do Daniel Alves, que pelos moldes que veio não fez sentido nenhum. Contrataram um lateral direito pra ser camisa 10. E apesar do time até funcionar por um certo momento, foi mais um elenco do São Paulo que gerou prejuízo. E agora a gente chega no ponto mais sensível dessa história, que é a parte da gestão institucional do clube. Porque até aqui, beleza, dá pra errar em jogador, em técnico, em contratação, isso é algo relativamente normal no futebol brasileiro. Mas agora, o que tá acontecendo no São Paulo, supostamente, tá passando um pouco disso. A começar pelo departamento médico. Como eu disse lá atrás, o clube era referência e em 2025 foram mais de 70 casos de jogadores lesionados, contando com 3 centroavantes tendo LCA e ficando fora e o time jogando despedaçado praticamente. Pô, mas aí não tem também um fator azar, não? Ou é de fato algum trabalho sendo feito errado? Eu realmente não sei. Praticamente a temporada inteira. Não é normal, não é azar, não é coincidência, é um problema que já tá meio comprovado. E pra piorar, ainda tem a crise do Mondiaro. É surreal pensar. É, isso é doideira. Isso é inacreditável. Sabe que isso se tornou um assunto. Eu não tenho conhecimento pra dizer se faz sentido um jogador usar Mondiaro, mas pensando que é um clube com um DM de... Mondiaro, pra quem não sabe, é aquele remédio pra emagrecer. E eu já ouvi falar, mano, que isso tira um pouco da vitalidade da pessoa. A pessoa fica meio, sabe, prostrada e tal, meio devagar, o que pra um jogador seria péssimo, né? De credibilidade duvidosa, isso caiu como uma bomba. Com suspeita ainda por cima de um fornecedor legal e receitado por um médico. Puta que pariu. Médico não oficial de São Paulo, que estaria ganhando uma bala pra isso. Óbvio, não dá pra confiar num setor desses, é um problema estrutural. E antes de entrar no que é mais sério, vamos pra mais um caso engraçado, porque o circo do São Paulo tá demais. Ou melhor, a festa junina, né? Porque pra 2026 vai ter um gasto previsto de 3,5 milhões de reais. A parada é histórica, tá? E eu até fui pesquisar só pra ter uma base de comparação. A festa junina do Pinheiros, que é um outro clube, gasta... Ah, com festa junina? Pô, não é possível. Quase 5 milhões com 40 mil sócios. Enquanto a do São Paulo, com só 6 mil, gasta só 1,5 milhão de reais a menos. Fica muito absurdo se você pensar que um time que deve quase 1 bi, vendendo tudo quanto é ativo e devendo jogador, tem nos planos uma festa como essa, beira o ridículo. Que isso, cara? Então a partir de agora, eu vou citar Pô, isso aqui eu não fazia ideia, tá ligado? alguns nomes, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tem vídeo toda semana por aqui, e se vocês quiserem que eu faça mais vídeos individuais de clubes do Brasil, deixa aqui nos comentários, porque eu posso fazer. Agora voltando, vamos pra parte política. Voltando pra época soberana, o presidente foi Marcelo Portugal Gouveia, responsável pela construção do CT de Cotia em uma das épocas mais vencedoras, tendo como seu sucessor Juvenal Juvencio, que ainda pegou Quando eu comecei a ver futebol, era ele que tava lá. uma parte da época de títulos, tendo seu último na Sula em 2012. Mas aqui as coisas começam a piorar. Inclusive, 2012 foi o último título do São Paulo e depois ganhou em 2021. Foi um tempo longo de espera aí. Vem Carlos Miguel Aidar em 2014, que já em 2015 renuncia por denúncias de corrupção. E de 2015 até 2020 vem Leco, que aumentou a dívida em quase 300 milhões. E ainda teve várias derrotas vergonhosas no meio do caminho, né? No mundo invertido, foi um trabalho muito bom. E vem o Casares, que inicialmente é até quem ganha o Paulista e a Copa do Brasil, mas ele também é histórico. Ele viu o Leco e ele deve ser sentido desafiado, porque pode pôr aí mais 300 milhões de dívida pro tricolor, chegando aos quase 1 bilhão. Cara, eu tava conversando assim off com um amigo, eu acho muito louco como que times tão grandes que envolvem a paixão de tanta gente, tá ligado? De tantos milhões de brasileiros, eles meio que estão na mão de meio gato pingado. Tipo, é uns presidentes meio aleatórios que você tem que torcer pro cara ser bem intencionado e competente. Porque às vezes o cara até é bem intencionado, mas é completamente incompetente, então não adianta nada. Enfim, é um CPF que chega lá, caga no seu time todo. Larga ele endividado, na merda, ferrado. É loucura. E é um no total. Ou seja, tipo, é muito poder, é muita importância na mão de pouquíssima gente, sabe? tudo o que aconteceu até chegar no nível de hoje foi algo construído com muitos anos, não aconteceu do nada. O São Paulo... Enquanto isso, sei lá, o Flamengo deu sorte de ter o Bandeira de Melo, que pagou a dívida e possibilitou toda essa realidade hoje do Flamengo. Tipo, é um CPF e, claro, umas pessoas ajudando
que muda toda a trajetória de um time. É bizarro isso. Trabalhou a dívida pra chegar aí. A diferença é que agora em 2025 já não dá pra esconder mais e também tem o racha político. O presidente Júlio Casares e o agora ex-diretor de futebol Carlos Belmonte são de grupos Participação e Legião respectivamente. E segundo as informações, essa diretoria passou a acompanhar menos o clube ano passado, o que incomodou os jogadores. Podem estar em lados opostos na próxima eleição presidencial, marcada pra dezembro de 2026. Isso se o Casares ainda tiver algum tipo de poder lá no São Paulo, né? Porque agora a gente chega na parte policial, que passou no Fantástico e algumas coisas mais graves. Chegamos a um dos maiores escândalos, que é o caso dos ingressos clandestinos nos camarotes. Dirigentes negociando o camarote que não deveria ser vendido, áudio vazado, conversa escancarando que todo mundo ganhou dinheiro, pressão para retirada de denúncia judicial. Teve negócio aí que você ganhou dinheiro, eu ganhei, todo mundo ganhou, mas foi feito tudo na confiança. E olha, isso aqui, pra imagem de um clube no mercado para negociar com um jogador ou com qualquer outro clube, é bem ruim. Pra piorar, entre os nomes envolvidos está a ex-esposa do presidente Júlio Casares, que tá tentando se defender judicialmente sobre isso. Meu Deus do céu. Até porque não passa de uma acusação. Tá vendo como é coisa que mina qualquer tentativa de reconstrução? Teve a polêmica das BMWs, que foi outro caso bem estranho. Áudio revela pressão a diretores do São Paulo por carros de luxo. Aí você pensa que acabou, né? Só que não. A grande inspiração pra fazer esse vídeo foi a matéria do Fantástico, mas eu não sabia que tava tão ruim assim. Então vamos falar dela, porque essa derrota pro Mirassol foi ruim, o que aconteceu depois foi ainda pior. Segundo a matéria, tudo começa quando um ex-diretor do São Paulo abriu 15 empresas durante o período de 2021 a 2023, que chamou a atenção da polícia e das investigações. Foi descoberto que talvez algum Gus Fring São Paulino tava por trás de 35 saques nas contas do clube, somando 11 milhões de reais entre 2021 e 2025. Saque em dinheiro vivo, carro forte, destino desconhecido, parece roteiro de série, mas é a realidade do São Paulo hoje. Pra piorar, já em 2026, e que também foi trazido pela reportagem do Fantástico, surge a investigação sobre 1,5 milhões depositado na conta do presidente, com alertas do COAF por movimentações fracionadas, aquele famoso esquema de dividir valores pra não chamar atenção. A defesa diz que o dinheiro é lícito, mas de novo, independente do que acontecer, mancha a imagem do São Paulo no mercado. Isso tudo com um elenco de jogadores que direto tem salário atrasado, muitos deles que não conseguem sequer entrar em campo, e na parte política vai ter votação de impeachment. É um início de ano desesperador pra quem torce pro São Paulo. E eu tava pensando aqui, pra um time que precisa de receita e tá em crise, não passar nem de fase no Paulista, pode ser um problema grande, e eu não duvido isso acontecer, porque é bem possível, tá? Vamos olhar os próximos jogos. Com o novo regulamento, só são 8 jogos na primeira fase, e o São Paulo já perdeu o primeiro pro Mirassol, e por 3-0. Em seguida pega um São Bernardo, que fez um bom primeiro jogo, um Corinthians embalado fora de casa, Portuguesa que deu trabalho pro Palmeiras, e depois o próprio Palmeiras. Olha, eu consigo ver o São Paulo perdendo 3 desses jogos muito fácil. Tá, ainda tem o Santos, isso tudo com todo o processo de impeachment que vai acontecer no meio do caminho. Dentro de campo, o reflexo é óbvio. 2026 começa sem dinheiro pra contratar, um elenco curto, frágil fisicamente, sem margem pra erro. Aí quando um time toma 3-0 do Mirassol... O pior é que quando você tá nessa situação, você tem pouco dinheiro, ou seja, você tem poucas tentativas de contratação. Ou seja, você tem que acertar muito em quem você vai contratar, porque se contratar errado, você fica sem jogador e tá na merda. Logo de cara, não é nenhuma surpresa, é uma consequência. A fala do Luciano dizendo que vai ser um ano difícil resume tudo. Até teve ano passado possibilidade de venda de porcentagem. E ele fala que vai ser um ano difícil depois do primeiro jogo do ano. Bastou o primeiro jogo pra ele já falar, então, né? Esse ano vai ser foda. Das categorias de base e até a conversa sobre SAF. Separar o clube do social até foi trazido pelo Casares em algum momento. Mas pareceu mais uma cortina de fumaça do que qualquer outra coisa. Então quando a gente pergunta como o Soberano ficou endividado, a resposta não tá em uma única coisa. É uma sequência de decisões ruins numa gestão que se acomodou no passado, num clube que parou no tempo enquanto o futebol acelerava. Mas o pior é o que acontece dentro da associação. Entrar nas páginas policiais com seus dirigentes investigados cria uma crise ainda maior que reflete dentro de campo. Para um elenco que já não é dos mais fortes e que às vezes nem recebe em dia. Pelo que eu pude analisar, o Casares cair pode ser o caminho ideal, mas não é a única coisa, porque se ele sair, pode ser que entre outro e tem que fazer uma mudança bem geral ali. Você acertou na mosca. O São Paulo em si não perdeu grandeza, a história tá lá, o tamanho tá lá, mas hoje fato é que é um clube pressionado, investigado e sem um projeto claro. Vamos lembrar do que aconteceu com o Cruzeiro, que viveu uma situação até parecida, mas tinha um elenco melhor que esse do São Paulo. Na ocasião ele caiu e assim ele conseguiu mudar toda a gestão do clube, mas para isso passou 3 anos na Série B, então... O Ronaldo chegou, meio que arrumou a casa e tal, e depois possibilitou a realidade atual. É bastante. Vale lembrar também que o São Paulo é a grande vítima dessa história, os culpados são as pessoas que estão por trás e possivelmente trazendo danos ao clube. Enquanto isso não mudar, o risco não é só brigar no meio da tabela. É diferente dos últimos anos que o time já não brigou lá em cima. Dessa vez, pode ser uma briga muito pior. É flertar com coisas que há 20 anos atrás pareciam impossíveis de imaginar. E esse é o retrato de um gigante que ainda vive da memória do que foi. O que vai ser daqui pra frente, não dá pra saber. Se eu pudesse prever, eu falaria que se não cair esse ano, tem que agradecer muito
muito, porque tá seguindo a cartilha do rebaixamento passo a passo. 2026 vai ser um ano desesperador pra quem torce e pra quem é rival pode ser um ano de muita alegria, porque a expectativa pra cima do tricolor é uma das maiores incógnitas desse ano. A crise no São Paulo já vem de anos e muita coisa precisa mudar. Pô, o Oscar não é que ele machucou, o Oscar quase morreu, né? Você vê que o bagulho tá feio quando até esse tipo de coisa acontece. Mas por enquanto é isso. Acho que já deu pra tentar entender melhor a crise do São Paulo Futebol Clube. Cara, muito bom vídeo, tá? Muito bom. E é bom ver que nem sempre... E a gente começa essa lista... Vai começar outro vídeo. Nem sempre é o meu clube fazendo merda por aí. Enfim, a coisa tá feia e eu acho engraçado reparar como que o futebol é cíclico. Quando eu comecei a acompanhar ali por volta de 2009, 2010, o Palmeiras era uma bosta e tava pobre. E chegou aí pra Série B, endividado, sem dinheiro. E hoje em dia, como tudo mudou. Hoje em dia, o São Paulo, que dos times paulistas é o que tá mais perto disso. Apesar de que o Corinthians também tem muita dívida, mas o Corinthians, mesmo endividado, ele continua conseguindo rodar, tá ligado? Ser campeão e tal, pá. Loucura. Enfim, muito bom vídeo. Se inscrevam lá no Ataco Foot.